Neste vídeo vou falar sobre a programação preditiva. Programação preditiva é um tipo de antecipação programada sobre tudo o que a nova ordem mundial vai fazer e de forma antecipada no mundo, seguindo uma cabala programada, encharcando a mídia global com os sinais subliminares das suas ações. Essa programação aparece em filmes, novelas e em todo tipo de produção midiática, até mesmo nas notícias, como se fosse um oráculo supostamente prevendo os acontecimentos. Mas na verdade é uma programação, e não uma previsão. Imagine que o anticristo precisa de uma estrada para percorrer antes que ele apareça. A programação preditiva primeiro cria essa estrada para que ele possa caminhar quando ele se manifestar. Por isso, todo o trajeto do anticristo até chegar ao poder está sendo desenhado, ou seja, programado. E para isso acontecer, não é apenas o empenho de uma pessoa, mas de toda uma comunidade global que envolve desde pessoas mais simples até grandes engenheiros de comunicação, seja de mídia e tecnologia. Tudo está sendo meticulosamente programado pelas elites, e a grande mídia e os veículos de comunicação operam para disseminar antecipadamente a programação na mente das pessoas. Isso serve para promover a aceitação do governo mundial e futuramente promover a marca da besta e do seu governo. Alguns pensam que a grande mídia se tornou um oráculo, que revela o que vai acontecer. Mas será que a mídia está adquirindo o poder da onisciência e acertando os acontecimentos antecipadamente? Certamente que não, pois tudo não passa de uma programação preditiva. Por que será que cada vez mais capas de revistas como da The Economist e episódios como dos Simpsons e de outras programações como de filmes parecem prever antecipadamente os acontecimentos? Isso nada mais é que programação preditiva, pois só acontece aquilo que já foi programado. E é neste ponto que entendemos que vivemos dentro de uma Matrix, um mundo criado por programadores psicológicos e subliminares. Muitas dessas programações é a nível oculto, se usando de numerologia, gematria e cabala. Então, de certa forma, os eventos já são atraídos para que aconteçam. A numerologia é usada de forma insistente na publicidade, nos filmes e na mídia em geral, principalmente nas notícias como forma de manipulação mental e cabalista. Dentro do contexto do ocultismo, as numerologias são usadas constantemente e têm o objetivo de exercer algum tipo de manipulação mental e espiritual nas massas. Alguns dirão que essas numerologias não exercem influência ou poder algum, mas ainda assim elas servem de referências sobre quem são as mentes que estão por trás dessas produções, seja a elite oculta ou os cabalistas negros. Não satanizamos a numerologia, mas há sim numerologias específicas que eles usam com o objetivo de criar a cabala mágica e de se conectar com as entidades que eles servem. E dentro desse contexto, veremos algumas numerologias que mais se repetem. Eu já falei no número 13, que é usado no contexto da bruxaria, mas há outras também, como o número 5, que representa um pentagrama, o número 6, que representa um hexagrama, e o 8, que representa a serpente. Além do 9 e do 11. Além de que o número 11 ele faz parte também dos círculos ocultos da Cabala, a serpente da At. Além de outras variações obtidas através de somas ou de números associados a eventos, como o 23, o 911 ou mesmo o número 101. Como alguns números aqui eu já falei em outros vídeos, eu vou dar mais ênfase àqueles números que eu ainda não falei. Mas sabemos que o número 101 ele é um portal e o número 911 é o número do Abaddon e Apolion, Apocalipse 9 e 11. Agora neste vídeo eu vou falar sobre o número 23. Por que será que o número 23 é tão usado? Ele foi até usado na produção de um filme que recebe este nome. O filme chamado O Número 23. O Número 23 é um filme que narra a obsessão de um homem, vivido por Jim Carrey, por este número. Com isso, ele começa a modificar a sua vida. Após ele ler um livro sobre o número 23, o personagem Walter reconhece várias de suas passagens como sendo situações que ele mesmo viveu. E aos poucos ele nota a presença do número 23 no seu passado e também no presente, tornando-se cada vez mais paranoico. Como este livro que ele está lendo termina de uma forma brutal, Walter passa a temer que ele esteja se tornando um assassino.
Bom, apesar de ser uma ficção, este filme pode retratar alguma coisa sobre o sentido prático das crenças. Mas quanto à questão da história do lado sinistro do número 23, isso envolve várias teorias. E uma delas é que todas as coisas acontecem em uma sequência de 5, ou são divisíveis ou múltiplos de 5, e a isso é chamado a Lei dos 5. O enigma do número 23 é considerado um elemento da Lei dos 5, porque 2 mais 3 é igual a 5. O simbolismo do 5 como sendo um pentagrama envolve oscilação. A estrela, por ser um símbolo que gira, ela apresenta esse aspecto dualista. Que horas ela pode representar um bode e em outro momento um homem de braços abertos. Isso também pode explicar por que o número 23 tem sido usado constantemente como um número cabalista e para a produção de filmes de terror e práticas ocultistas. O 23 somado dá 5, e o 5 representa um pentagrama. Além de que o número 23 invertido pode ser também 32, que é o número sinistro da ordem secreta Skulls and Bones. Em numerologia existem certos números chamados de estrelas reais, numerologias dos antigos astrólogos persas, que são os números 23, 37, 51 e 65. No entanto, o 23 é considerado na numerologia o número do caos. No dicionário cabalista de Aleister Crowley, ele define o número 23 como o número da separação, remoção e do fio da vida. Temos também a referência do Salmo 23, que é conhecido como o Salmo do Pastor. É possivelmente o salmo mais citado e mais conhecido, que cita o Vale da Sombra da Morte. Além disso, as nossas células sexuais humanas têm 23 cromossomos, e as outras células humanas têm 46 cromossomos. E o que podemos entender com tudo isso é que o número 23 é usado como um elemento de manipulação mental e cabalista. O número 23 é usado, portanto, como um elemento de manipulação cabalista, devido à manipulação do campo magnético da Lua, já que o eixo da Terra está a 23 graus do eixo vertical da órbita da Terra ao redor do Sol. E é essa a razão pelo qual o número 23 aparece em muitos níveis diferentes de eventos manipulados da Terra, além dele ser usado em rituais ocultos para manipular resultados. O número 23 foi estudado por muitos metafísicos, incluindo Robert Tia e Robert Anton Wilson, que escreveram 3 livros sobre o número. O número 23 é visto por esses autores como a chave da iluminação, no qual eles afirmam que grandes mudanças na consciência coletiva e nos eventos mundiais podem ser percebidas a cada ciclo de 23 anos. Dessa forma, cabalistas usam o número 23 em rituais ocultos, pois eles acreditam estarem explorando o campo de controle mental, manipulando as forças lunares artificiais. Com base nisso, se ficarmos atentos às notícias e procurando revelações de acontecimentos e coisas ligadas ao 23, notaremos vários acontecimentos relacionados ao número 23. O número 23 tem sido utilizado não apenas no filme O Número 23, mas também em muitos filmes, principalmente com caráter profético. Há vários outros filmes que têm o número 23, ou seja dentro do seu roteiro ou mesmo no seu título. Por exemplo, no filme de terror Olhos Famintos, aquele monstro aparece a cada 23 primaveras para comer pessoas durante 23 dias. E este filme apresenta uma forte mensagem subliminar. No filme, a sua última aparição foi em 1997. O 23 é o álbum de uma dupla alemã de rap composto por Bushido e Sido, lançado em 14 de outubro de 2011. E nos clipes dessa dupla aparecem várias simbologias maçônicas, já que o 23 é também muito utilizado pela maçonaria. No filme O Exterminador do Futuro de 1991, Dia do Julgamento Final, uma cena mostra um aviso dizendo: Cuidado 911. Como se explica isso? Mesmo um simples jogo como os das cartas de Illuminati,
apresentam várias cartas onde a programação preditiva aparece de forma assustadora. Poderíamos dizer que essas produções estão adivinhando o que vai acontecer, ou estaria tudo sendo programado? Como é possível que os episódios dos Simpsons estejam acertando muito dos acontecimentos antecipadamente? E como as publicações da revista The Economist têm acertado 99% do que vai acontecer no ano seguinte ou nos próximos anos? Um novo mundo está surgindo, há uma programação, e tudo está sendo avisado de forma subliminar. Mas na verdade, não há nada escondido, apenas alguns não sabem fazer a leitura, ou não prestam atenção nos avisos. Programação preditiva é uma forma sutil de condicionamento psicológico fornecido pela mídia para familiarizar o público com as mudanças sociais planejadas para serem implementadas. Quando essas mudanças são implementadas, o público já estará familiarizado com elas e vai aceitá-las como progressões naturais, diminuindo assim qualquer resistência pública e comoção. Programação preditiva, portanto, pode ser considerada como uma forma velada de manipulação em massa, de preferência sendo rotulada como controle da mente. No filme O Preço do Amanhã, ficamos sabendo como será um mundo sem dinheiro físico, onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. Será que este filme é somente uma ficção ou revela uma realidade que está prestes a acontecer e que já foi programada? Tudo já foi programado, como um vírus de computador, e já foi injetado no mundo para realizar um grande reset e preparar a estrada para o futuro, a programação da Matrix. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.